Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Tutu. Eu sou a Nath. Eu sou a Gabi. Eu sou a Candice. E hoje a gente tem um episódio especial do Pod 4 que é sobre memórias afetivas. Passa aí. Passa aí. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말. Bom, o que é memória afetiva pra vocês? Bom, vou responder primeiro. Quando eu penso em memória afetiva, eu penso em coisas básicas, assim. Tipo aquele filme Divertidamente, que a gente tem algumas memórias que fazem construir a nossa personalidade ou alguma coisa assim. A minha, por exemplo, tá relacionada com a minha família. Esse dia foi, tipo, muito engraçado. Eu acho que ele faz parte do que eu sou hoje. A gente tava numa viagem, a gente foi lá pra Santa Catarina de carro. Aí, a gente tava no parque de diversão, que é o Alberto Carreiro. Ele é numa cidade, tipo, muito pequena, e lá dá pra você ir andando pra muitas partes dessa cidade. Aí a gente foi nesse parque e eu tinha 6 anos na época, então eu não era aquela pessoa que já tinha muita consciência das coisas, do perigo e de todas essas outras coisas assim. E eu não podia andar em muitos brinquedos. E lá tinha uma montanha-russa. E essa montanha-russa eu não poderia ir porque eu não tinha altura. Então eu e os meus pais, eles estavam pensando em ir separados, né? Tipo, cada um vai uma vez. Só que tinha uma moça atrás da gente que tinha, tipo, uns 4 filhos. E ela falou que meus pais poderiam ir nessa montanha-russa e eu ficava com eles. Aí, na época, eu fiquei super animada, assim, porque eu já tinha feito amizade com todos os filhos dela. E os meus pais simplesmente, eles deixaram, tipo assim, tá bom, a gente vai. Aí a minha mãe olhou pra mim e ela falou bem assim: filha, você fica aqui junto com essa senhora e com os filhos dela, que a gente vai ali na montanha-russa e já volta. E eu, tipo, super animada, super corajosa ali, né? Tipo, uou, eu vou ficar aqui, comportada. Então, eles foram na montanha-russa e eu fiquei lá. E eu acho que isso forma a minha base de coragem, assim, sabe? Por isso que eu não tenho, não é noção, assim, mas pra muitas coisas eu não vejo problema. Porque isso foi uma coisa marcante pra mim. Eu acho que é isso. Pra mim, puxando esse assunto de família, assim, eu gosto bastante do dia que eu viajei. Eu adoro viagem. Tipo, meu sonho é viajar por todo lugar, conhecer o mundo, então eu gosto bastante, ainda mais quando a viagem tem muita gente, eu acho bem divertida. Então, por exemplo, principalmente perrengue, eu acho que são coisas que marcam bastante a gente. Teve um dia assim, quando eu tinha 13 anos, mais ou menos, que eu fui pra Disney. Eita, como é que... Viagem internacional sempre todo mundo fica meio nervoso, não sei o quê. E, obviamente, né, Disney é um lugar marcante, primeira viagem internacional, não sei o quê. Mas também, essa faz parte da minha memória afetiva, porque, além de ser uma coisa diferente, foram fragmentos de coisas que me marcaram bastante. Por exemplo, quando eu tava indo no aeroporto, e aí eu fui passar lá, teve uma hora que, tipo, eu tava passando minha mala. Aí eu tinha levado uma mala, minhas roupas, dentro de outra mala que estava vazia pra voltar e colocar os negócios lá. Aí eu perguntei pro moço se eu podia levar a mala dentro da mala, e todo mundo ficou assim: gente, o que você tá falando? Por que você tá falando isso? Aí teve outra hora também que eu, do nada, eu tava lá esperando um voo, chamaram meu nome pra me revistarem. Aí eu fiquei assim: será que descobriram alguma coisa dentro da minha bolsa que eu nem tava sabendo? Assim, mas o que mais é legal são momentos, tipo, simples, tipo, esperando na fila dos brinquedos, dos parques lá. Aí a gente fica inventando várias coisas diferentes pra fazer, porque é meio chato, né, passar horas lá. Mas não só isso, por exemplo, outros momentos também. Em parques de diversão, a gente fica inventando, contando histórias, e é um momento que aproxima bastante, que as pessoas ficam mais íntimas, então são momentos que me marcam bastante. Fofo. Que bonitinho os perrengues dela. A minha memória afetiva, ela envolve mais a minha infância e é um negócio mais sozinha. Porque quando eu era menor, eu tava lembrando disso esses dias, principalmente pela pressão de vestibular recente, mas é porque quando eu era menor eu gostava bastante de estudar em geral. Só que o que eu gostava mesmo de estudar era ciências e quando tava chovendo. Mas quando era chuva, não tipo chuva de frio, chuva de calor mesmo. Aí sabe quando tipo chove e fica o cheirinho de terra molhada? Muito bom. Aí o que acontecia? A janela da minha sala ficava aberta e aí tipo o sofá ele é bem encostado na janela. Aí eu subia e eu ficava tipo no coice do sofá e da janela com o livro, a apostila aberta, estudando. Com a chuva caindo e sentindo o cheirinho de terra molhada. E também outra coisa que eu fazia, a minha parede lá de casa é tipo aquelas paredes, não lembro o nome da textura, não sei se é tratorado ou algo assim, sei lá.
E aí, sabe aquelas pulseirinhas de elástico que tem aquele Szinho que liga no final? Eu tinha um monte daquilo. Aí eu pegava, eu fingia que aquilo era o meu giz e que a minha parede era a minha lousa. E aí eu pegava a minha mochila e eu ficava fingindo que eu tava escrevendo, porque eu não posso escrever na parede de caneta. Eu fingia que o negocinho era o giz, eu ficava escrevendo ali, fingindo que eu tava dando aula e era muito mais legal estar assim. Porque eu não me sentia tão pressionada, era só algo natural e bem divertido. Achei muito bonitinho. A minha memória afetiva, ela também é sobre infância, mas é mais de viagem que eu fazia com os meus pais pra praia. Meus pais e minha prima. A gente ia todo mundo junto, pá, no carro, e geralmente quando a gente tava indo, tinha sempre umas músicas específicas, que eu não sei o nome agora, mas elas sempre tocavam toda a viagem, por algum motivo, era tipo uma playlist da viagem. Era muito legal. E tipo, nessas viagens, nossa, tô falando muito, perdão. E assim, nessas viagens, geralmente tava chovendo, porque a gente ia em junho pra praia. Aí, quando tava chovendo, minha mãe, ela que me disse disso esses dias, e ela me lembrou. Porque eu não lembrava mesmo, tipo, eu só tinha essa sensação, mas eu não lembrava exatamente o que era. Quando tava chovendo, por ser 6 pessoas, eu, meus pais, meus irmãos e minha prima, a gente ia andando pra praia e quando tava chovendo muito, a gente pegava umas caixas de papelão pra cobrir, porque a gente saía correndo, assim, sem guarda-chuva nem nada. Era muito legal. E uma memória que me marcou bastante sobre essa época é a minha guerra de bolinha de areia com gelo. Minha mãe, ela levou um pacote de gelo pra praia, porque a gente tava lá com as coisas, comida, tudo bonitinho e tal, as bebidas, pra deixar de lado, só que começou a chover muito. E a minha mãe falou, vocês já estão aí, já tá tudo molhado, tudo bem. Aí acho que foi meu irmão que teve essa brilhante ideia, pegou um gelo, colocou na areia, fez uma bolinha e tacou. Entendi. Foi muito legal. Não, porque o gelo ele derretia na areia muito fácil. Nossa. Tinha começado a chover agora há pouco, então a areia tava quentinha. Aí ele só tacava na gente, eu ficava assim, ó. Ai, que delícia. Taquei de volta nele também, foi muito legal. Entendi. Eu acho que foi isso, a minha memória afetiva. E eu acho que o que todas elas têm em comum é que era mais de coisa de sair e tal. Ficou marcado. Concordo. Tem a nossa memória em grupo, que eu não vou saber dizer qual é, Tem muitas, né? Tinha muita coisa. Mas uma memória assim da gente que me marca bastante são nossos momentos de reunião e terapias. A gente sempre, quando a gente tá sendo quietinha assim, a gente fala assim, vamos terapia em grupo? E é um momento muito importante que une mais a gente fala o que a gente tá achando, se a gente tá se sentindo bem ou não. E é um momento muito importante, especial. É que eu acho que conforme foi passando o tempo, a gente começou a ser bastante rodeado de outras pessoas. Então, às vezes, a gente tirar um tempo só pra gente, só pro nosso grupo em geral, nós 4, às vezes é bem importante pra gente conseguir se comunicar melhor. Eu acho que a gente tem esse tempo pra se concentrar na nossa amizade como um todo, visto que a gente se conhece desde o início do ensino médio, é importante. A última vez que a gente saiu pra ir no cinema, porque a gente tá estudando e não tá tendo um tempo pra ficar só a gente, é sempre a gente e mais outras pessoas, e não é ruim, mas pra fortalecer a amizade entre nós, é bom ter essas conversas assim. Sim, eu acho muito legal, porque eu gosto de perguntar como tá todo mundo, como vocês estão, de verdade. Não é esse, oi, tudo bem, pá, acabou. Não, eu quero saber como vocês estão. Então eu acho muito legal esse momento de terapia, que é o momento que a gente se abre. Eu acredito que eu tenho visto uma evolução em relação a isso, por causa da última que a gente fez, foi depois do cinema. Pra primeira vez que a gente conversou, a gente consegue se expor mais, se abrir mais. E isso é importante pra fortalecer a amizade. Alta terapia aqui, né? É tudo por causa de você, Luiz. Sim. Então, acho que é isso, né, gente? Vamos estender muito. Enfim, já foi estendido. Bastante. Obrigada por assistirem até aqui. Esse é o Pod 4 e a gente fica por aqui. Tchau. 10 minutos. Eu fiz uma letra que é baseada assim numa conversa de crianças. O nome da música é João e Maria. Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy
era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque. Você faz, tá? Esse aqui é o presidente, esse aqui sim, não. Esse, aí fica pegando